acha que, por exemplo, os herdeiros das famílias mais ricas do Brasil são mesmo? Você acha? Gente, tem que ter um pensamento imbecilóide para achar que os herdeiros das famílias mais ricas do Brasil são playboyzinhos que não sabem nada da vida. Se você acha isso, desculpa, mas saia da imbecilidade. Os herdeiros das famílias mais ricas do país são as pessoas mais preparadas do país. Estou falando de o cara que tem 2 apartamentos, vai deixar um para cada filho. Estou falando de grandes heranças. A pessoa tem patrimônios aí de centenas de milhões de dólares, bilhões de dólares. O imposto é muito baixo no Brasil. O imposto sobre propriedades, grandes propriedades, é muito baixo no Brasil. Muito baixo. Por isso que o pobre paga mais imposto do que o proporcionalmente. Então, se você pegar o sistema tributário dos países europeus, dos Estados Unidos, você vai ver que não é assim. Eles procuram corrigir as desigualdades por meio do sistema tributário. Aqui a gente agrava as desigualdades por meio do sistema tributário. Então, não dá. Por isso que ideias como essa surgem para tentar equilibrar um pouco o jogo em relação a isso. Porque você pode baixar o imposto aqui e subir ali. E aí você melhora. Ninguém está falando em aumento de carga. Acho que ninguém está propondo isso no Brasil hoje, aumentar a carga tributária. Todo mundo está pensando em como equilibrar, de maneira que o pobre pague menos proporcionalmente do que o rico. Vamos lá. O pobre não está pagando imposto de renda, o pobre paga um imposto muito alto sobre consumo, gente. No momento que o cara liga a luz dele e o Estado fica com 30%, caraca, de verdade, gente, isso pega o pobre. O pobre não é atrapalhado com imposto de renda, ok? Ou com imposto sobre herança. Não, o pobre é atrapalhado com imposto sobre, adivinha? Consumo. Quer mudar alguma coisa? O que ele está falando é verdade. Aqui nos Estados Unidos, eles equilibram isso. De que maneira? Você chega aqui na Flórida, quem já veio para Miami sabe disso, você vai comprar qualquer coisa, quanto é que custa essa caneta? Essa caneta custa $10, $10 plus tax. Quanto é o tax? 7%. O imposto sobre o consumo nesses países desenvolvidos é muito mais baixo, 7%. 7%. Vai ver quanto é que custa. E outra, além dos 7%, paga-se só o imposto de renda. Acabou. A empresa não paga, não fica pagando, não tem IPI, ok? Tira o IPI, porra. Quer corrigir o que o pobre paga? Faz o seguinte, tira o IPI, que o pobre está pagando o IPI, está pagando o custo do IPI. Tira o ICMS, corta, baixa o ICMS. Aí é honesto em relação a proteger o pobre. Fora isso, não é honesto. Na verdade, é um argumento para poder sair do sufoco. Um argumento para poder tributar mais. E por que tem que tributar mais? Porque o PT é feio? Porque o PT não gosta das pessoas? Porque o PT é mau? Lógico que não, gente. Porque o PT chegou ao poder. E no poder, eles precisam fazer os projetos deles. E para fazer os projetos deles, precisa ter dinheiro. E o que o Brasil arrecada, não dá para o governo fazer nada. Sabe por que não dá para fazer nada? Porque o Estado já custa caro. Imagina, sabe aquele desembargador que você já ouviu falar que custa R$200 mil por mês, ele ganha 200 mil por mês? Esse cara vai se aposentar e vai vir outro ganhando 200? Não, agora são 400. E o novo 200, o que se aposentou por 200. Até o cara morrer. Então, o problema é que o Estado brasileiro custa muito caro. E eles precisam gerar mais imposto. Precisam gerar mais imposto. Não tem muito para onde fugir. Mas, veja só, vamos analisar agora, eu quero analisar agora um segundo momento do Haddad falando, que foi num podcast, onde ele continua falando sobre herança. Bota, por favor, Thomas, o podcast da herança. Só para concluir, o imposto sobre herança, ele precisa aumentar. Ele precisa aumentar no... Beleza? Ninguém tem dúvida, né? Aqui não precisa de análise, né? Não precisa de análise. Vamos lá. O mundo inteiro vai perceber que isso aí não é bom nem por... sobre altas fortunas, é outra coisa. Sobre herança. Pausa. Ouviu? Ali o colega que perguntou, veja só, o apresentador do podcast, ele já ouviu lá o Ciro Gomes nas eleições ficar falando, ok, os 5% mais rico do país, que não sei o que, blá, 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 imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre grandes fortunas, e esse assunto circulou. Então, como ele não entendeu muito bem, ele perguntou, não, você está falando de grandes fortunas, né? E nesse momento, o apresentador é corrigido e foi ratificado. Vamos voltar aqui para você entender, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Ver que isso aí não é bom nem por... sobre altas fortunas, é outra coisa. Sobre herança. Tá.
Então não é sobre altas fortunas. Estou falando sobre imposto de herança, beleza? Esse é o tema. Não é bom nem pro herdeiro. Não é bom nem pro herdeiro. Porra, um cara que não sabe o que é a vida, porra. Um cara que herda 1 bilhão não vai saber o que é a vida. Sabe nada? Gente, vamos lá. Eu não vou falar do cara que herda 1 bilhão. Eu vou falar da minha filha. Eu trabalho muito, eu dou um duro danado, eu constituí um patrimônio razoável e você acha que minha filha não vai saber o que é a vida? A minha filha, com 5 anos de idade, você pergunta pra ela, o que o papai tá fazendo agora? Trabalhando. Você sabe por que ele tá trabalhando? Ela, sei sim. Ela fala, pra gente ter uma vida boa, pra gente poder passear, pra ele comprar brinquedo. Essa é a ligação dela do trabalho, do esforço com o benefício. É o brinquedo, a viagem pra Disney, entendeu? Essa é a ligação dela. E como é que faz isso? Ah, não, primeiro estuda muito. A minha filha tem 5 anos. Então você acha... Vamos lá. Eu, Márcio, tenho essa coisinha pequenininha. Você acha que, por exemplo, os herdeiros das famílias mais ricas do Brasil são mesmo... Você acha... Gente, tem que ter um pensamento imbecilóide para achar que os herdeiros das famílias mais ricas do Brasil são playboyzinhos que não sabem nada da vida. Se você acha isso, desculpa, mas saia da imbecilidade. Os herdeiros das famílias mais ricas do país são as pessoas mais preparadas do país. Os herdeiros da família mais rica do Brasil tiveram a oportunidade de formação que os pais que geraram aquele patrimônio todo nem sonharam em ter. Eu tenho um orgulho danado de ter estudado na UFRJ. Danado. Eu sou formado em Direito pela Nacional do Brasil, entendeu? Pela Faculdade Nacional de Direito. Cara, isso é um orgulho. A minha filha, a não ser que ela não queira, mas a minha filha vai estudar em Harvard, se ela quiser. Você entende? Os herdeiros das grandes fortunas não são idiotas, playboys. É uma maluquice pensar nisso absurda. Mas vamos seguir na análise, vamos nessa. Até pro herdeiro é bom que seja diferente, na minha opinião. O que é direito dele, a opinião dele. Respeito, de verdade. Mas não acho que ela está conectada com a realidade. Eu acho que ela tem um discurso fácil para jogar para o povo. Por quê? Porque o povo não sabe o que é 1 bilhão de dólares. Então é fácil jogar para o povo. Mas agora, vamos lá. E aí, como é que eles buscam contornar isso falando sobre... Outra coisa é o imposto sobre o fluxo. Não existe imposto sobre o fluxo, tá? O que ele está chamando de fluxo é geração de renda, imposto de renda. Vamos nessa. Vai ficar claro isso. Hoje o pobre paga mais imposto proporcionalmente à renda do que o... Beleza? Não tem dúvida. O que ele chama de imposto sobre o fluxo é tributação da renda, imposto de renda. Rico. Sim. Isso, está medido. Então nós temos que... Imposto. Vamos voltar. O pobre paga mais imposto proporcionalmente do que o rico. Vamos lá. Vamos ver se isso é verdade. Proporcionalmente à renda do que o rico. Sim. Isso não é verdade, até porque o imposto sobre a renda, a alíquota é progressiva. O problema é que nessa progressividade da renda, o próprio governo, porque eu e você, povo, a gente não tem controle sobre isso. Se você fica pobre, eu fico rico, ou se você fica rico, eu fico pobre, nós não temos controle sobre isso. É o governo que diz a partir de qual renda muda a alíquota. É o governo que diz, não sou eu e você, é o governo. Então veja, o imposto sobre a renda já prevê que o rico paga mais, porque prevê que a maior alíquota é de 27,5% e a menor lá de 7,5%. Então não é verdade que proporcionalmente o pobre paga mais. Pelo contrário, é mentira. Tá? É mentira, não tem como divergir. Por que não tem como divergir? Porque está na norma, é lei. Isso, está medido. Então nós temos que recalibrar isso. A gente tem o que a gente chama de sistema tributário regressivo. Cobra-se mais de quem tem menos, proporcionalmente. Então se a gente... O que não é verdade, tá? A nossa ordem tributária brasileira, ela tá arrumadinha e não é regressiva. O imposto sobre a renda é um imposto de alíquota progressiva, ok? Cobra-se mais de quem tem uma base de cálculo maior.